Olá! Oi, pessoal, eu sou Clélia Fernanda. Então, eu tava refletindo esses dias sobre o nosso cenário, né, atual, né? A política, né? Estamos aí quase em outubro e a gente tem que tomar decisões sérias e que vai mudar a vida da população inteira. E eu só vejo conflitos, né? Pessoas extremamente diferentes, partidos extremamente opostos, com ideologias totalmente contrárias. E a gente fica sem saber, né? Parece que estão dando duas opções e a gente tá ali preso numa caixa pra lá e pra cá, com duas opções, né? Então, o que fazer? Complicado, né? Às vezes a gente nem sabe o que fazer, mas vai ter que ser decidido, né? A gente vai ter que exercer a democracia, porque deixar de votar não vai mudar o resultado, né? A gente tem que realmente exercer o nosso direito de escolha, né? Essa democracia participativa e a gente tem que ir lá e tem que registrar a nossa opinião. E como é que eu faço para decidir no meio de tanta corrupção, de tantos conflitos de interesse? É uma guerra. A gente está vivendo em guerra. Eu entro no Facebook e eu vejo as pessoas se ofendendo por causa de políticos tais e políticos tais. Eu vejo as pessoas se excluírem, as pessoas deixarem de namorar até porque o namorado ou a namorada vai votar num presidente da oposição. Qual é a solução? A solução do nosso planeta, do nosso Brasil, do nosso mundo é banir as pessoas que a gente ama porque ela tem opiniões contrárias à nossa. E a gente acaba reforçando um pouquinho, né, um papel meio impositivo, ditatorial, eu acho que nem combina com a nossa democracia. Estado democrático de direito, né? A gente vive o Estado democrático de direito no Brasil. Tem muita coisa sobre política que a gente precisa pensar. E o mais importante é a gente não envolver tanto o nosso sentimento com isso aí. Acho que às vezes a gente adota o político e a gente vai brigar e vai defender com unhas e dentes e a gente passa por cima dos nossos parentes, do nosso marido, do nosso namorado, dos nossos amigos. E não é bem por aí. Eu acho que se a gente sabe que o nosso lado é o certo, se a gente tem embasamentos teóricos, né, fundamentos, coisas que a gente pode se respaldar e defender as nossas ideias, a gente não precisa banir as pessoas ou simplesmente afastar, segregar ou ficar agressivo para defender a nossa opinião porque eu tenho a certeza. Isso não vai adiantar. A gente vai aumentar os conflitos, a gente vai segregar ainda mais a população e vai ficar uma coisa muito pessoal, né? Porque o período de campanha, o dia da eleição, ele vai passar e no dia a dia você vai ter que lidar com aquele parente, né? Aquele calor de campanha vai passar. E depois? Então, se você tem certeza que você vai escolher o candidato correto, né? Aquele candidato que vai fazer a diferença na nossa cidade, nosso estado, né? Na cidade não, que a gente está numa fase de... A gente não está em eleições municipais. Mas que no nosso país, de modo geral, aquele candidato que eu acredito, ele vai fazer a diferença, né? E eu tenho realmente fatos, né, para defendê-lo, defenda, mas defenda de forma correta, democrática, que possa respeitar o próximo, que não fira o princípio da liberdade, né? Então a gente não pode forçar que os nossos conhecidos e parentes e amigos e afins votem, né? Que a gente vai brigar. Não, o que a gente pode fazer é apresentar a proposta do tal candidato, se de fato eu tenho conhecimento, né?
se eu tenho realmente respaldo, né, para defender aquela figura. Então, passa adiante essas informações. Passando as informações, talvez trabalhe a consciência e a sensibilização desses indivíduos. Então, a gente tem que trabalhar com essa educação na busca de sensibilizar e trazer a consciência, né? A gente vive num país que a educação é precária, né? A informação, muitas vezes ela já vem totalmente manipulada e é complicado para algumas pessoas realmente pedir a ditadura, parece que vai salvar o Brasil, né? Votar em candidatos machistas, com pensamentos totalmente liberais e conservadores, para muita gente é a salvação, né? Aí a gente vai entender que por a gente ter uma educação frágil, a população não tem acesso de fato a algumas informações democráticas, que não foram manipuladas, né? Que não existe um interesse monetário por trás. Então, assim, é complicado. Muitíssimo complicado. Então, a gente precisa se organizar, né? Conhecer, se fundamentar direitinho para poder a gente estar fazendo esse trabalho de base com as outras pessoas. E a gente também precisa entender que por mais que a gente saiba, por mais que a gente informe, repasse, ensine, oriente, tem pessoas que não vão querer desconstruir a ideia. Tem pessoas que mesmo sabendo a realidade não vai querer votar no seu candidato. Elas vão continuar querendo votar em que elas querem votar. E tem pessoas que sabem que o tal deputado é corrupto, é manipulador, altamente capitalista, enfim, é tudo lá, e que não tá nem aí com a população menos favorecida, ainda assim não tá nem aí com a população e vai votar no candidato. Por interesse próprio, por interesse familiar, porque realmente quer. Então, a gente tem que entender isso. Nós não podemos ferir o princípio da liberdade. O voto ele é secreto, direto, universal. Então, a gente não pode querer manipular as decisões das outras pessoas. O que a gente pode tentar é passar o conhecimento que a gente tem acerca daquele assunto, né? É tentar trabalhar a consciência de diversas formas, mostrando numa dinâmica, numa brincadeira, ou realmente pegar um livro, uma coisa para que aquela pessoa possa entender um pouco, entendeu? Mas se a pessoa não vier a entender, não adianta deixar de falar com seu marido, ou com seu pai, com sua mãe, porque depois da eleição você vai precisar se relacionar com essas pessoas. E essas guerras, né, elas acabam separando, né? Nós já somos um povo muito separado, muito individual e tal, e essas coisas só pioram. Então, o meu recadinho, né, é que a gente possa realmente conhecer o nosso candidato, né, pesquisar sobre a vida dele política, né, a história, os princípios, os projetos, as ideologias, o que é que ele acredita, né, os valores que ele tem. Então, isso realmente vai te dar um norte, né, se você está no caminho certo. Né? Mas para mim, enquanto mulher e mulher negra, né, votar numa pessoa que de fato não está preocupada com a população negra, com as mulheres, né? Enfim, e também enquanto assistente social, ter realmente a consciência de que a gente tá, né, a gente atua para a classe trabalhadora. Então a gente tem um compromisso ético com os valores, né, que possam garantir os direitos, o acesso, né, os direitos humanos, né, e que a gente possa estar combatendo todas as formas de preconceito. Então, se eu já sei que X candidato, ele discursa, né, ele externiza na sua fala o tempo todo discriminações, preconceitos, ele acaba tentando inferiorizar pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Então, acho que não cabe a mim votar, reforçar numa pessoa, né,
nessa situação. Então, assim, tem muita coisa que... Um recado para os assistentes sociais. Ver o código de ética, né? Ver os princípios, né? Da nossa categoria profissional, né? O que é esperado, qual é o nosso papel, né? Os nossos valores, as nossas bandeiras. Então, isso tem que estar muito, né? Aquela coisa, gente, de teoria e prática que não se separa. Isso tem que estar muito alinhado. Então, não adianta eu entender, tá lá no livrinho, né? Tá lá no código de ética, tudo bonitinho, e eu não trazer isso para minha prática, para o meu cotidiano, e eu não levar isso para as pessoas que eu conheço, né? E eu não divulgar isso nas minhas redes sociais e ver, na verdade, as pessoas verem o contrário. Então, muita gente fala de mimimi, né? Tudo é muito mimimi, não sei o quê. Mas é mimimi mesmo, a gente vai fazer mimimi, a gente vai fazer barulho, e ele não, tá? Então, sininho, curtir o vídeo, compartilhar pros amigos, tá bom? E daí, dá uma sacada lá no meu Instagram, porque tem uns stories assim malucos que eu faço o tempo todo. Então, eu vou, mas eu volto, tá? E a gente vai conversar bem mais. Bomba aqui nos comentários que eu respondo. Beijão!